Em fevereiro de 2015, 2 dias antes do carnaval explodir aqui no Brasil, um fato intrigante e que curiosamente não foi noticiado pela mídia brasileira aconteceu lá nos Estados Unidos. 3 jornalistas americanos morreram com apenas algumas horas de diferença um do outro. Até aí tudo bem se não fosse por um detalhe intrigante. Os jornalistas mortos estavam trabalhando juntos em um documentário investigativo que revelaria ao mundo provas contundentes do envolvimento do governo americano nos atentados de 11 de setembro. No dia 11 de fevereiro, um acidente automobilístico em Nova York interrompeu a vida do correspondente da CBS News, Bob Simon, de 73 anos. No dia seguinte, 12 de fevereiro, o ex-repórter internacional da NBC, Ned Coate, 58 anos, morre de um AVC fulminante em Boston. No mesmo dia, segundo a autópsia, um câncer dos pulmões e complicações cardíacas teriam sido as causas da morte de David Carr, também de 58 anos, em seu escritório na redação do The New York Times. Na verdade, eram 4 os jornalistas que estavam preparando o documentário. O 4º jornalista, Brian Williams, badalado âncora e redator-chefe da NBC, no dia 10 do mesmo mês, foi suspenso sem direito a salário por 6 meses da bancada do telejornal que apresenta. O suposto motivo de seu desligamento teria sido o fato alegado dele ter mentido ou exagerado em algumas matérias jornalísticas que fez quando esteve cobrindo a invasão do Iraque em 2003. A partir dessa denúncia, em janeiro deste ano, uma avalanche de outros escândalos começaram a estourar, comprometendo a carreira e manchando a reputação do famoso âncora, uma espécie de William Bonner americano que dificilmente voltará a ancorar seu Nightly News na NBC. O futuro dele é incerto. In New York, this is NBC Nightly News with Brian Williams. É estranho esta suposta fraude jornalística ter sido a verdadeira causa da punição aplicada a Brian Williams, tendo vindo à tona só agora, no início de janeiro, 12 anos depois da invasão ao Iraque e seu afastamento, um dia antes das mortes dos amigos jornalistas. Os 3 jornalistas mortos, mais o jornalista suspenso da NBC, Brian Williams, tinham formado uma empresa independente de notícias em vídeo em janeiro deste ano e, ao que tudo parece, a equipe teria acesso a arquivos secretos do Kremlin, onde se encontrariam provas irrefutáveis que incriminariam o governo do então presidente George Bush em relação aos atentados de 11 de setembro. Sobre esses arquivos secretos do trágico 11 de setembro em poder do Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin já havia alertado que iria divulgá-los para o mundo por meio dos 4 jornalistas. Tudo leva a crer que a ideia de produzir o filme foi de David Carr. Depois que ele assistiu ao documentário Citizenfour, vencedor do Oscar 2015 na categoria, e de ter refletido sobre cada denúncia do ex-analista da CIA, Edward Snowden. As mortes suspeitas dos 3 jornalistas famosos nos fazem lembrar de outras mortes misteriosas de jornalistas independentes que, de certa forma, estavam incomodando alguns interesses. Em 1996, Sérgio Monasti e mais 2 colegas que investigavam um suposto projeto secreto da NASA de nome Blue Beam morreram de ataque cardíaco sem que nenhum deles tivesse histórico de familiares com problemas de coração. Segundo Monasti, este projeto inauguraria uma nova ordem mundial, exibindo para os 4 cantos do globo terrestre imagens holográficas da volta de Cristo, fazendo o mundo acreditar e aceitar o Messias das imagens, que, segundo a Bíblia, será o Anticristo.
Também vários cientistas com estudos e descobertas relevantes em vários ramos da ciência, mas que iam na contramão dos interesses do poder estabelecido, foram também de alguma forma executados. Não é mais novidade para ninguém que os Estados Unidos tinham interesse desde sempre em invadir o Iraque para poder ter acesso ao petróleo daquele país e mais tarde ao ouro negro de todo o Oriente Médio, mas precisariam de um ponto de partida para iniciar a ocupação ao Iraque e, para legitimar essa invasão, um excelente pretexto: jogar aqueles aviões contra as Torres Gêmeas e depois noticiar, através da mídia controlada, que aquilo se tratava de um ataque terrorista. Parecia um plano perfeito e funcionou. Não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Lucas 8:17. De 2001 até hoje, muitos indícios têm levado mídias alternativas a colocar em xeque a versão oficial de que o 11 de setembro tenha sido um atentado terrorista arquitetado pela Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Elas alegam que alguns fatos, como a queda do suposto avião no Pentágono, do qual não se viram destroços e cujo estrago feito na estrutura do prédio seria muito pequeno para o tamanho de um Boeing, estão mal explicados. Questionam também as fortes e simultâneas explosões vistas nas imagens segundos antes do desmoronamento das duas torres, o que dá margem a se acreditar numa implosão planejada dos prédios. Parece que para o governo americano, enquanto as especulações sobre suas ações sombrias continuarem no âmbito da chamada teoria da conspiração, encabeçada nos Estados Unidos por Alex Jones e David Icke, não haverá problema. Afinal, muitas pessoas tendem a refutar e a ridicularizar as ideias de uma dominação global por uma elite oculta preconizadas por estas vozes solitárias. Mas quando estas informações escusas estão na iminência de serem expostas por personalidades que gozam de certo prestígio e credibilidade junto à opinião pública, isto ganha proporções de uma ameaça em potencial para o poder, destruição da reputação e da imagem ou a aniquilação dos envolvidos são os métodos utilizados. No caso em questão, foram empregados os dois recursos. Aqueles que estão no controle do mundo, não apenas os Estados Unidos, sabem que se o filme idealizado pelos 4 premiados jornalistas americanos chegasse ao grande público, seria o fim da farsa dos atentados terroristas de 2001, causando uma reação de indignação e revolta sem precedentes na história da nação norte-americana contra o próprio governo. Mas o presidente Obama e sua equipe de inteligência secreta trataram de resolver esse problema matando sem levantar suspeitas. Ataques cardíacos, câncer, simular acidentes, indução ao suicídio. A CIA tem os meios e sabe como matar utilizando estas táticas. Por conta de interferências como estas dos 4 jornalistas, é que o presidente Obama ameaça agora os meios de mídias alternativas. Pretende tornar ilegais todos os sites considerados subversivos. Para isso, já há uma escandalosa proposta legislativa que, segundo a qual, qualquer crítica à polícia nas redes sociais será tido como um crime de ódio.